Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou super feliz de estar falando sobre este assunto maravilhoso e poder ter a oportunidade de explicá-lo a todos os que ouvirem este vídeo. No último vídeo falamos sobre a importância da intercessão de Cristo e o quanto não podemos ficar sem ela. Porém, hoje falaremos mais especificamente sobre a salvação e o que as pessoas fazem por ela, mesmo que seja 30 minutos antes do fechamento da porta da graça. O meu nome é Diego Isalralde e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Falávamos sobre aquela heresia de que existirá um momento onde poderemos viver sem a intercessão de Cristo. E o motivo pelo qual não precisaremos mais da sua intercessão é porque descobrimos como obter o poder pela intercessão de Jesus. Além de confuso, ele parece bonito, mas isso traz um problema. O que acontece com as pessoas que aparecem 30 minutos antes da porta da graça se fechar? Tipo, eles não tiveram um momento da vida onde foram transformados pela graça de Deus e assim ser vencedores? Será que eles vão precisar de algum perdão durante o finalzinho da tribulação? Será possível que alguém perca a paciência e precise do perdão simplesmente por desejar dar um socão no irmão de igreja? Pensa comigo, o ladrão da cruz não teve tempo para crescer espiritualmente. Estamos abrindo as portas para uma espécie de cirurgia indolor que será realizada nos justos mortos que ainda não terminaram de crescer em Cristo. E nos que chegaram 30 minutos antes, então? Agora calma aí, não estou dizendo que no céu o pecado continuará a existir, está bem? A Bíblia diz que isso não acontecerá. Quando Jesus voltar, 3 grandes problemas serão sumariamente eliminados e, portanto, resolvidos: o mundo, a carne e Satanás. Estaremos tão desiludidos com o pecado e tão apaixonados por um Deus que não poupou esforços para nos dizer a verdade e nos salvar, que, honestamente falando, ninguém nunca mais vai querer saber do pecado novamente. Agora veja o que Apocalipse 22:11 nos diz: que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Esta é uma declaração que Miguel, Jesus, ao finalizar o tempo de angústia, quando ele fica de pé e enumera 4 grupos. O que é mal, continue nisso; o que é impuro, continue nisso também; o que é justo, continue justo; e o santo, continue santificando. Por que 4 grupos? Jesus não fala apenas dos justos e santos, não. Ele fala dos ímpios e os impuros também. Já tinha percebido isso? Eu não tinha pensado nisso, eu confesso. A identidade do primeiro grupo é óbvia. O que é mal, continue a praticar a maldade. Este grupo são as pessoas que nunca aceitaram a graça justificadora de Deus e persistiram em rejeitar as súplicas do Espírito Santo até o final. Estas pessoas nunca foram realmente cristãs e nem tentaram ser. Depois o outro grupo, o que é impuro, continue a ser impuro. Apesar de ser muito interessante, vamos deixar este grupo para falar em outro momento, tá? O justo continua a viver de forma justa. Quem são essas pessoas? O ladrão da cruz está incluso aqui. Então ele foi justo? Sim, através da justiça dos méritos de Cristo. Este grupo tem pessoas que aceitaram a Cristo 30 minutos antes do fechamento do tempo de graça. São justas? Sim, estão cobertas pela justiça de Cristo. O último grupo mencionado, o santo, continue a ser santo. Será que aqui estão os 144 mil que o Apocalipse menciona? Este grupo são das pessoas que têm caminhado, crescido e experimentado os 2 aspectos da mediação e a intercessão de Jesus, o perdão e o poder. São santos porque são vencedores e não pecaram mais. Honestamente, não faço parte do grupo que acha que o pecado é invencível. A Bíblia faz clara referência que sempre houve poder disponível para vencer o mal. É possível sair vitorioso antes do segundo retorno de Jesus. Pelo processo de eliminação, é fácil ver quem são os impuros, de Apocalipse 22. Se digitar no seu celular a palavra impuro, no seu app da Bíblia, não tem muitos impuros, não existem muitos impuros na Bíblia. Estas pessoas são as que estão tentando produzir a própria justiça. Mas segundo Isaías 64:6, que diz: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos.
Como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora com o vento. Estas pessoas estão no caminho de se tornarem impuras, a não ser que aceitem a limpeza concedida por Jesus. Impuros talvez possam ser também as pessoas que aceitaram a limpeza do Salvador, mas depois se afastaram e voltaram a ser o que eram, apóstatas. Seja qual for a situação, Deus deve ter tido um bom motivo para indicar 4 grupos. Então, será que existe um grupo de pessoas que justo antes do retorno de Jesus não precisem mais do perdão de Deus? Sim. No entanto, eles precisarão ainda da cruz e da graça justificadora de Deus por causa do seu passado? Claro que sim. Poderão se sustentar sem o intercessor por poder? Não. Pode alguém se sustentar, seja anjos, mundos que nunca caíram em pecado ou santos, sem o intercessor? Com toda certeza não. É impossível para qualquer ser criado se sustentar sem cair em pecado sem o intercessor para a vida e a salvação. Dito isto, eu pergunto: haverá algum momento, de alguma forma, que o mundo estará sem o intercessor? A resposta é óbvia, mas precisa ser dita. Sim. Quando? Veja bem e preste muita atenção ao que eu vou dizer agora. Quando Cristo abandonar o lugar santíssimo do santuário celestial, após o fechamento da graça, quando cada ser humano tiver selado seu destino, seja para a salvação eterna ou morte eterna, as trevas cairão sobre os habitantes da terra. Durante esse tempo terrível, os justos deverão viver sem o intercessor, à vista de um Deus santo. Já nada refreia os impuros e Satanás dominará completamente os ímpios e endurecidos. Perante o olhar divino, Satanás ficará cada vez mais furioso, que nem os endemoniados perante Jesus. A paciência de Deus terminou. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezado seu amor e pisoteado sua lei. Os ímpios deixaram concluir o tempo de graça. O Espírito Santo, o mesmo que eles se opuseram com tanta obstinação, finalmente se afastará deles. Desamparados e sem a graça divina, estarão à mercê do inimigo de todas as almas, o qual submergirá os habitantes da terra numa angústia final. Quando os anjos deixem de segurar os ventos violentos das paixões humanas, todos os mais baixos pensamentos finalmente se libertarão. O mundo inteiro será rodeado por uma ruína mais espantosa que aquela que caiu sobre Jerusalém por parte do Império Romano. Sabe o que isto quer dizer? Estou falando da intercessão, da intervenção de Deus nos assuntos deste mundo. É a única coisa que impede este planeta de ser despedaçado totalmente. Isto tem um fim, quando este mundo já não tenha um intercessor contra Satanás e os 4 ventos sejam deixados soltos, o inferno finalmente surgirá. Isto é o que significa quando ambos, tanto os justos quanto os ímpios, viverão sem um intercessor. Assustado? Deveria. Ficaremos aterrorizados? Provavelmente sim. Porém, ainda somos humanos e temos sentimentos. Lembre-se da angústia de Jacó em Peniel. Porém, não precisamos ficar devastados com isto. Se você está entre o povo de Deus, provavelmente estará em um de 3 lugares durante aquele tempo. Preso, porque a Bíblia diz que qualquer meio será utilizado por Satanás para destruir o povo de Deus, e ele fez isso no passado, é muito provável que faça de novo. Mas não se preocupe com isso, tenho absoluta certeza de que Deus enviará seus anjos para te acompanhar e farão daquele horrível aprisionamento um palácio de alegria. Ou talvez esteja lutando para chegar nas montanhas ou qualquer lugar para se esconder dos maus? Ou estará já bem escondidinho em alguma montanha ou rochas? Existem promessas para os filhos de Deus, seja lá onde estiverem, seja presos ou fugindo entre rochas e montanhas. A proteção divina sempre estará a nos vigiar. Lembra quando Elias precisou se esconder no ribeiro de Querite e Deus o alimentou? Então, creio que ele fará isso novamente quando estivermos naquele tempo tão difícil. Fora o fato de que os exércitos celestiais se quadruplicarão para nos proteger. Porque quando o destino dos ímpios forem selados, seus anjos guardiães se afastarão deles e se unirão a nós para nos cuidar e proteger. Ficaremos então sozinhos? Com toda certeza não. Sustentados pelo nosso próprio poder? Jamais! E durante aquele tempo terrível, o Apocalipse nos diz que enviará 7 pragas, que você encontra em Apocalipse 15 e 16, que darão aos ímpios muito no que pensar e tirará bastante a atenção dos justos.
Obrigado, Senhor, por tanta misericórdia. Ouça um amém? O amor de Deus para conosco durante aquele tempo de prova tão duro e difícil será enorme e incrível. Mas precisamos entender uma coisa: precisamos passar por aquele tempo de angústia para conseguir o mesmo que o ourives na Bíblia queria, a purificação final e completa, para refletirmos a imagem de Deus perfeitamente. Entende agora? Evidentemente, Deus tem um propósito para este estresse final que teremos que passar. Sob essa situação, os que vierem a Deus 30 minutos antes do fim do tempo de graça poderão crescer o suficiente neste curto período, da mesma forma que aqueles que tiveram anos de convivência com Deus. O que tudo isto quer nos dizer? Bom, estou muito agradecido a Deus pela intercessão e mediação de Jesus em meu e no seu favor, agradecido pelo seu poder e o seu perdão constante e eterno. O Salvador muito em breve voltará. Estamos preparados? Se neste ponto em especial você tem na mente uma ideia muito famosa nas igrejas, de que no tempo do fim, para estarmos preparados, devemos começar a viver uma vida melhor agora mesmo, esqueça. Só tem uma coisa que eu e você precisamos fazer, e é estar conectados à fonte de energia divina. Fazer com que os nossos galhos estejam unidos à vinha. Como fazer isto? Muito simples. Faça como Jesus nos ensinou, sendo como crianças. Caia de joelhos perante sua Bíblia e estude a vida de Cristo e procure entendê-lo, como seu melhor amigo. Isso é tudo. Aproveite hoje para buscar ter um relacionamento íntimo com Deus, porque, para ser bem sincero, se tentar fazer isso depois, não vai dar certo. Não é possível se tentar no fim do tempo da graça, no fim do tempo de angústia. Os que estiverem nessa situação será simplesmente desesperador. Não desejo isso para ninguém. Precisaremos separar tempo para uma vida de oração. Se permitirmos que os afazeres do mundo absorvam todo o nosso tempo, o Salvador pode nos ajudar a gerenciar melhor o nosso dia. E fará isso tirando os ídolos em nossas vidas que ocupam tanto do nosso tempo. Precisamos disso. Precisamos dele. Você terá a coragem de admitir isso e buscá-lo diariamente através da Bíblia e da oração? Não permita que Satanás tire e absorva todo o seu tempo. Ele já está perdido, já selou o seu destino, mas você não. Você ainda tem tempo. Volte a Jesus e desfrute das bênçãos de sua companhia. Jesus só deseja a tua felicidade e a tua salvação. Já curtiu este vídeo? Compartilhou estas boas novas com familiares e amigos? Já segue o nosso Instagram? Postamos diariamente por lá. Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa, a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.